Olá, professora! Olá, professor! Apresentamos a você as referências complementares e a bibliografia que foram propostas no Manual do Professor de O Peru de Natal e Outros Contos, de Mário de Andrade, reunindo textos escolhidos dos livros Primeiro Andar, Os Contos de Belas Artes e Contos Novos, publicados entre 1920 e 1947. Mário de Andrade é famoso por ser um escritor de gêneros diversos, mas o seu trabalho como contista é ainda pouco estudado. Com este livro, você terá a chance de conhecer uma das facetas menos conhecidas desse grande escritor brasileiro, tão importante para a valorização da nossa cultura e para que possamos nos conhecer e reconhecer melhor. Os textos de O Peru de Natal e Outros Contos percorrem várias formas e temas importantes para a obra de Mário de Andrade, como a experimentação com a linguagem, a relação entre a oralidade e a escrita, a valorização da cultura popular, os contrastes sociais diante do desenvolvimento acelerado do país, os dramas familiares e a diversidade na formação da nossa identidade. Agora vamos comentar um pouco sobre aspectos importantes da vida e obra de Mário de Andrade que merecem aprofundamento. Mário de Andrade nasceu no dia 9 de outubro de 1893, na cidade de São Paulo. Desde cedo demonstrou talento para a música, se destacando como pianista. Ele era um autodidata e se dedicou ao estudo da literatura, da pintura e de outras artes. Seu primeiro livro foi Há uma gota de sangue em cada poema. Nele ainda estão presentes as influências do simbolismo e do parnasianismo, mas já aparece nesse livro um pouco da sua cara de escritor modernista. O ano de 1922 foi decisivo para a sua obra e para o modernismo. É o ano da Semana de Arte Moderna, um dos acontecimentos mais importantes da vida cultural e intelectual brasileira. Além de Mário de Andrade, participaram do evento Oswald de Andrade, Anita Malfatti e Heitor Villa-Lobos, entre outros nomes importantes do cenário cultural brasileiro. Também foi o ano da publicação de Pauliceia Desvairada, um livro de poesia inovador para o movimento que se formava na prosa. Mário se destacou como romancista, publicando uma das obras-primas da literatura brasileira, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Também publicou artigos de crítica, ensaios e foi um incansável correspondente. Escreveu cartas para todos os principais artistas e intelectuais de sua geração. Sem dúvida alguma, o modernismo brasileiro não seria o mesmo sem as cartas de Mário de Andrade. A importância de sua produção de contos está na valorização da cultura popular e na exposição das contradições da modernização. Esses contos apresentam um retrato multifacetado do Brasil e de sua formação sociocultural, sem deixar de destacar seus problemas. Ao valorizar o ritmo da oralidade na linguagem escrita e a cultura popular, os contos de Mário de Andrade dialogam com a produção dos principais escritores do século XX, como Jorge Amado e Guimarães Rosa. Temáticas que envolvem conflitos de classe e dos contrastes regionais do país podem encontrar ressonância também em autores contemporâneos como Marcelino Freire, Maria Valéria Rezende e Luiz Rufato. Como você pode perceber, Mário de Andrade é múltiplo, atual e cada vez mais necessário. No manual, também sugerimos algumas referências complementares para enriquecer o trabalho com os contos de Mário de Andrade. O filme Macunaíma, dirigido por Joaquim Pedro de Andrade, é um clássico do cinema moderno brasileiro e merece ser trabalhado. Além de ser uma adaptação do romance de Mário, ele é um importante exemplar do chamado cinema novo, movimento que dialoga com o modernismo em sua busca por uma identidade nacional. Outro filme sugerido é mais recente. Trata-se do documentário Amarelo, é tudo pra ontem, dirigido por Fred Ouro Preto. Ele acompanha o show do rapper Emicida no Teatro Municipal de São Paulo e apresenta os bastidores do álbum Amarelo. O filme também traz entrevistas e animações que narram episódios e personagens fundamentais da história da cultura negra no Brasil.
Entre eles, Mário de Andrade ocupa um lugar de destaque. Para finalizar, vamos comentar brevemente sobre 4 referências bibliográficas sugeridas no manual. A primeira referência é a mais nova biografia de Mário de Andrade. O livro se chama Em Busca de Alma Brasileira e foi escrito por Jason Tércio. O jornalista realizou uma pesquisa exaustiva e meticulosa em jornais, revistas, manuscritos e outros documentos mantidos nos arquivos relacionados ao escritor paulista. Outro livro importante é a Correspondência de Mário de Andrade e Manuel Bandeira, organizada por Marcos Antônio de Moraes. A obra reúne as cartas trocadas entre 2 dos mais importantes poetas da nossa literatura e tratam de temas diversos, desde comentários críticos a textos literários até mensagens cheias de afeto e amizade. Também sugerimos o livro Modernidade Toda Prosa, de Eneida Maria de Souza e Marília Rotier Cardoso. A obra é inovadora, porque amplia a noção de prosa moderna e modernista, alcançando não apenas o romance e o conto, mas também expressões como o cinema e as artes plásticas. Por fim, recomendamos o livro Mário de Andrade, Exílio no Rio, de Moacir Werneck de Castro. O autor nos traz um depoimento pessoal da sua amizade com o escritor e reconstitui o período em que Mário viveu no Rio de Janeiro, então capital federal. Esta obra e atividades propostas contemplam as habilidades de linguagens e suas tecnologias, bem como as de língua portuguesa previstas na Base Nacional Comum Curricular, nos pontos descritos no material de apoio deste conteúdo e também ao final deste vídeo. Esperamos que essas propostas e sugestões possam ajudá-los em suas aulas, tornando-as mais atraentes, ricas e dinâmicas. Obrigada por assistir e até breve.